Você já teve seu momento de autocuidado hoje? Se fala tanto de autocuidado nos últimos tempos, né? Nós que somos mulheres, principalmente as mães, a gente se coloca muito no lugar de cuidar, né? Cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar das roupas, cuidar de tudo. E quando chega de cuidar da gente, a gente deixa por último, a gente deixa para depois. Isso todo mundo já sabe, né? E cada vez mais vem crescendo a conscientização das mulheres que a gente precisa se cuidar. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Então eu vim trazer aqui algumas coisas que eu tô entendendo que é autocuidado, além do raso. Porque a gente vê bastante aí na internet, né? Ai, tô fazendo aqui meu skincare, meu momento de autocuidado. É um momento de autocuidado. Mas eu acho que não é só isso, né? Ah, fazer as unhas, meu momento de autocuidado. Também é um momento de autocuidado. Mas quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais, quando a gente cuida da gente verdadeiramente, a gente começa cuidando por dentro, né? A gente começa cuidando do nosso interior. A gente começa uma transformação de dentro para fora, né? É claro que cuidar do exterior é muito bom também. De repente você ir num salão, você ter um momento lá de fazer seu cabelo, fazer sua unha. Mas, assim, as mães, elas têm uma rotina tão louca, tão corrida, tão insana muitas vezes, que um banho demorado já é o autocuidado para ela. Só que não era para ser. Banho é uma necessidade básica. Almoçar com tranquilidade, almoçar com calma, é uma necessidade básica, não é autocuidado. Ir ao banheiro não é um autocuidado, é uma necessidade básica. É tão óbvio, mas a gente tem que falar aqui, porque as mães, principalmente dos pequenininhos, a gente não tem tempo de nada, né? Então, às vezes, lavar o cabelo, lavar o próprio cabelo, a gente fala, nossa, hoje é meu momento de autocuidado, vou lavar meu cabelo. Não, é uma necessidade básica, pelo amor de Deus. Se a mulher tivesse uma rede de apoio verdadeiramente sólida, ela teria tempo realmente de se cuidar. E todo esse básico seria o básico, né? Mas não é o que a maioria das mulheres tem. Algumas mulheres que são mais privilegiadas têm, que pode de repente pagar ali, né, um serviço de uma faxineira, de uma doméstica, de uma diarista, de uma babá para os filhos, ou que pode deixar os filhos numa escola integral, ou que tem a mãe, a sogra ali próximo, ou que o pai faz papel de pai, né? Que é o pai que tá ali, o marido que realmente divide as tarefas 100% com a mulher. Ainda assim, nunca é 50-50, né? Ainda nunca é 50-50, geralmente fica mais para a mulher. Mas se a mulher tivesse uma rede de apoio maior, o básico seria o básico. E aí sim a mulher teria esse momento do autocuidado. Então, quando eu falo de autocuidado, começando pelo nosso interior, eu acho que a gente tem um tempo para nós, pra gente ficar quietinha, só a gente com a gente. E daí, algumas mulheres podem falar, ah, mas eu tenho um tempinho para mim sim, nossa, eu consigo, graças a Deus eu consigo ter um tempo para mim. Mas como você está usando esse tempo para você? Você está numa tela? Você está no celular? Você está vendo um vídeo? Você está rolando vendo memes? Ou você está lendo um livro? Você está assistindo uma série? Você está assistindo uma novela? Não que seja ruim, né? Às vezes a única coisa que a gente quer é ficar lá vendo memes na internet, dando risada, mandando para as amigas. É muito gostoso também. Mas quando a gente fica em silêncio com o nosso interior, a gente começa a pensar coisas que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, que fazem refletir como que a gente está vivendo a nossa vida, que fazem refletir como eu posso ser melhor amanhã, que faz a gente curtir a nossa própria companhia. É gostoso a gente curtir a nossa própria companhia. Porque quando a gente tá com uma distração de uma tela, até a televisão, inclusive, até assistir uma série, é uma delícia assistir uma série? É uma delícia. Claro que é uma delícia. Mas a gente ficar sozinha com a gente mesma, às vezes, sem distração nenhuma, só trazendo memórias,
pensando no seu futuro, construindo o seu futuro, sabe, com a mente. É tão gostoso, é algo que a gente... Isso é um momento de autocuidado. Eu tô fazendo companhia para mim mesma, eu tô entendendo como que é ficar com a minha própria companhia. Isso. Então, tem várias coisas que a gente pode tentar fazer para tentar incluir na nossa rotina, para a gente sentir que a gente está cuidando da gente, né? Para ser realmente um momento de autocuidado. Então, por exemplo, fazer um curso de algo que você tem interesse, ter um hobby novo, tentar algo novo, sei lá, tentar tocar um instrumento, você sempre quis tocar um instrumento, não, eu vou tentar tocar esse instrumento, vou me matricular numa aula, eu quero fazer aula de bordado, de crochê, de cerâmica, alguma coisa que você já dança. Aula de dança, é muito difícil existir uma mulher na face da terra que não goste de dançar. Então, de repente, fazer uma aula de dança é o seu momento de autocuidado. Você está ali cuidando do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, de você mesma. Então, vai muito além. Vamos pensar nisso. Outra reflexão que eu queria trazer aqui é muito fácil a gente perguntar para os homens qual o seu hobby? E ele, de bate-pronto, ele vai responder: futebol, videogame, truco com os amigos. Então, assim, o homem, ele sempre tem um hobby. É muito fácil para ele ter um hobby, né? E para a mulher, não. A mulher tem tanta tarefa todos os dias para realizar que não sobra tempo para ela ter um hobby. Então, faça o teste. Pergunta para os homens aí da sua vida, para os que você conhece, do seu trabalho, qual o seu hobby? Ou coloca aquela caixinha de perguntas. Eu vou colocar na minha caixinha de perguntas do Instagram. Qual o seu hobby? Para ver o que as pessoas vão responder. A maioria dos homens tem um hobby. Tem um momento ali para eles, né? Se divertirem com os brothers. E as mulheres não, porque elas simplesmente não têm tempo para isso. Porque elas não conseguem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente consegue. A gente consegue se a gente se determinar e a gente vai lá e faz. Eu falo isso por mim. Que até antes de ontem, quase que literalmente, eu falava, não consigo ir numa academia, eu não consigo cuidar de mim, a minha rotina é muito louca. Mas quando eu determinei, quando eu falei, não, e assim, gente, eu passei muitos anos pensando, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu preciso melhorar, eu preciso ir numa academia. Sabe quando você fica planejando e nunca coloca em ação? A partir do momento que você coloca em ação, as coisas começam a fluir. Então, essa é a minha dica de hoje. Me fala se você tem alguma dificuldade de colocar em prática esse autocuidado. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Beijo, bora.